pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como os seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão. Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza humana. Iniquidade descreve um comportamento desonesto, enquanto transgressão se refere à quebra de confiança. E pecado? Essa é a mais comum dessas palavras negativas na Bíblia. Então, vamos focar nela por alguns minutos. Pecado traduz a palavra hebraica hatá e a palavra grega hamartia. O significado básico de pecado não é religioso. Hatá simplesmente significa falhar ou errar o alvo. Como quando a tribo israelita de Benjamim treinou um pequeno exército de especialistas em tiro com estilingue, e eles podiam lançar uma pedra em um fio de cabelo e não hatá, ou seja, não errar. Ou no provérbio bíblico que adverte contra tomar decisões precipitadas, porque é provável que você hatá o seu caminho, ou seja, erre o seu destino. Então, na Bíblia, o pecado é uma falha em cumprir um objetivo. Mas qual objetivo? Bem, na primeira página da Bíblia aprendemos que cada ser humano é uma imagem de Deus, um ser sagrado que representa o Criador e é digno de respeito. Nessa maneira de ver o mundo, o pecado é uma falha em amar a Deus e o próximo, deixando de tratá-los com a devida honra. Achamos essa ideia no famoso Código de Conduta dos Israelitas, os 10 Mandamentos. A metade deles identifica maneiras de falhar no amor a Deus, e a outra metade de falhar em amar as pessoas. E o fato de estarem listadas em conjunto mostra que a falha em honrar a Deus está conectada com a falha em honrar o próximo. É por isso que na Bíblia pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Como quando José nega se deitar com a esposa de Potifar, ele diz: como poderia pecar contra Deus? Na cabeça de José, falhar em honrar um ser humano feito à imagem de Deus é falhar em amar a Deus. Por isso, pecar é falhar em ser humano de verdade. Tem mais. Tem uma coisa interessante sobre o pecado na Bíblia. Na maior parte do tempo, quando estão falhando, as pessoas não sabem, ou pior, acham que estão certas. Como quando o faraó quer fortalecer a economia do Egito e proteger sua segurança nacional. Na cabeça dele, isso justificaria escravizar os israelitas. Ele pensa que isso é bom e não percebe que é um fracasso total. Ou quando o rei Saul está perseguindo Davi pelo deserto para matá-lo. Ele pensa em levar um criminoso à justiça, até perceber que ele é o corrupto. Então diz: eu pequei. Eu sou o fracasso. Então, o pecado é mais do que fazer coisas ruins. Ele descreve como nos enganamos e iludimos para redefinir nossas decisões más como se fossem boas. Mas por que os seres humanos não conseguem separar a falha moral do sucesso? A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia ajuda a esclarecer. Temos 2 irmãos, Caim e Abel. Seus pais tinham acabado de cair na tentação bestial de redefinir o bem e o mal segundo sua própria sabedoria. E agora Caim enfrenta uma escolha parecida. Ele está com ciúmes e bravo por Deus favorecer o irmão. E Deus o avisa: se você não escolher o que é bom, saiba que Hatá está rastejando à sua porta. Ele quer você, mas você pode dominá-lo. Então, nessas histórias, o pecado ou falha moral é descrito como esse animal selvagem e faminto que quer devorar os seres humanos. E sabemos como a história acaba. A Bíblia diz que o comportamento humano é falho e nossa tendência de enganar a nós mesmos é profunda. Está enraizada em nossos desejos e impulsos egoístas que nos levam a agir em benefício próprio, sem pensar nos outros. O que leva a uma reação em cadeia de relacionamentos falhos. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve hamartia como um poder ou uma força que governa os seres humanos. Segundo ele, somos escravos do pecado. Ele diz: o pecado vive em nós, então as coisas que eu não quero fazer são essas que eu faço. Assim, com a palavra pecado, os autores bíblicos oferecem uma descrição da condição humana. É o fracasso em sermos pessoas que amam totalmente a Deus e os outros. É a nossa incapacidade de julgar se estamos indo bem ou mal. E é aquele impulso egoísta que dirige nosso comportamento. Não é uma imagem bonita de nós mesmos, mas se formos sinceros, é realista. É por isso que na Bíblia, a história de Jesus é uma notícia tão boa. Ele é descrito como um criador que se tornou um verdadeiro humano, que não falhou em amar a Deus e os outros. Ele não pecou. E ele assumiu a responsabilidade pela história de fracassos da humanidade. Ele viveu pelos outros, morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos para oferecer o dom da sua vida, que cobre as falhas deles.
Ou, como disseram os apóstolos, ele não cometeu pecado e, mesmo assim, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para fazer o que é certo. E essa é a história por trás da palavra bíblica para pecado. Você já ouviu a palavra santo ou cantou a palavra santo alguma vez numa música na igreja? Para quase todo mundo, a ideia tem a ver com ser uma pessoa moralmente boa. Então Deus é santo porque ele é moralmente perfeito. Isso é uma parte. Na Bíblia, a ideia de santidade é maior e mais rica. Na verdade, o que ela descreve é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único que tem poder para criar um mundo cheio de vida e beleza. Toda essa capacidade torna Deus único, que é o significado da palavra santo. Um jeito bom para entender a santidade de Deus é usar o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e é muito poderoso. Ele é a fonte de toda essa vida maravilhosa no planeta. Assim, poderia dizer que o Sol é santo. E poderia ir ainda mais longe e dizer que tudo que chega perto do Sol também é santo. É, porque quanto mais perto você chega do Sol, mais intenso ele fica. Isso. Aquele mesmo poder e bondade que criou toda essa vida também é muito perigoso. Quer dizer que se chegamos perto do Sol, ele nos destrói. Da mesma forma, existe o paradoxo da santidade de Deus. Porque se estiver impuro, a presença dele se torna perigosa para você. Não porque é má, mas porque é boa demais. A primeira vez que vemos o paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus manda Moisés tirar as sandálias porque ele está num lugar sagrado. Moisés cobre o rosto com medo e Deus diz: "Ei, não se aproxime." É intenso. Na verdade, a intensidade da santidade de Deus fica ainda mais evidente nas histórias do Templo de Israel, que era o lugar principal da santa presença de Deus. No meio do templo tinha uma sala chamada de Lugar Santíssimo. Era o epicentro da presença de Deus. Se você fosse um israelita que morava perto do templo ou um sacerdote que trabalha no templo, você estava bem perto da presença santa de Deus, o que era perigoso. Isso é um problema. Então, como funciona? Na Bíblia, a solução é que você precisa se tornar puro. Tipo, pureza moral? Sim, isso é bem fácil de entender, mas a Bíblia passa muito tempo falando de outro tipo de pureza. A pureza cerimonial. É um estado em que você se afasta de qualquer coisa relacionada à morte, como tocar pele doente, um morto ou ainda fluidos corporais. Tudo isso deixa você impuro. E ficar cerimonialmente impuro não é necessariamente pecado. O que é errado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. É por isso que Deus deu aos israelitas instruções claras para saberem quando estavam impuros e o que fazer para se purificar e poder entrar no templo. O livro de Levítico fala disso. Certo, mas não para por aí. A ideia se desenvolve. Mais tarde nas Escrituras, lemos uma história contada pelo profeta Isaías. Ele tem uma visão estranha, em que está no templo e na presença de Deus. Ele fica apavorado. Ele sabe as regras e não deveria ter entrado. E ele tem medo de ser destruído. Então essa criatura estranha, chamada Serafim. Bem estranha mesmo. Isso. Ela voa até ele, carregando uma brasa quente. Depois toca sua boca com a brasa. E então diz o seguinte: sua culpa é removida e o seu pecado está perdoado. Essa brasa ardente de alguma forma torna Isaías puro. Isso é extraordinário, porque normalmente quando tocamos algo impuro, isso transfere sua impureza para nós. Mas agora temos uma ideia totalmente nova. Essa brasa, um objeto muito santo e puro, toca Isaías e transfere sua pureza para ele. Ele não é destruído pela santidade de Deus, mas é transformado por ela. E as consequências disso são enormes. Outra coisa acontece, mas com outro profeta, Ezequiel. Ele está no templo e tem essa visão de água pingando para fora dele. Então essa água vira um riacho que cresce, vira um rio profundo, que flui pelo deserto, deixando tudo verde por onde passa. Depois ele deságua no Mar Morto, dando vida a tudo. Então, em vez de primeiro se tornar puro e depois entrar no templo, a santidade de Deus sai do templo e torna as coisas puras, gerando vida. O que isso significa? Não sabemos, até encontrarmos este homem, Jesus. Ele afirma estar cumprindo essas visões antigas, mas de jeitos novos e surpreendentes.
Jesus andava por aí tocando pessoas impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico, pessoas mortas. Quando ele as toca, a impureza delas deveria contaminar Jesus, mas em vez disso, a pureza de Jesus se transfere para elas, curando seus corpos. Jesus é como a brasa santa na visão de Isaías. Certo. E Jesus afirmou que ele era a personificação humana da própria santidade de Deus, e que ele e os seus seguidores agora eram o seu templo, para que por meio deles, a presença santa de Deus pudesse sair pelo mundo, trazendo vida, cura e esperança. Então é por isso que Jesus disse que dos seus seguidores fluiriam rios de água viva. E essa é a parte da história onde nós estamos agora. Mas para onde ela vai? As últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, contada por um homem chamado João. Na visão dele, vemos o mundo inteiro completamente renovado, e toda a terra se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, inundando a criação. Tentar descrever como Deus é pode ser difícil e assustador. Mas quando as pessoas que escreveram a Bíblia pensaram sobre esse mistério, descreveram com frequência o caráter de Deus dessa forma: compassivo e gracioso, tardio em irar-se e grande em amor leal e fidelidade. Vamos focar na última característica de Deus. É a palavra hebraica emet, que pode ser traduzida como fidelidade ou verdade. Está ligada a uma palavra que você já ouviu antes, amém, uma expressão hebraica não traduzida que significa isso é verdade. Então, emet pode significar verdade e pode se referir a ideias ou conceitos corretos. Isso porque emet tem a ver com estabilidade e confiabilidade. Como quando Moisés ergue as mãos por horas para derrotar os inimigos amalequitas. Seus amigos puseram uma rocha embaixo dele e sustentaram suas mãos, para que ficassem emet. Quando emet é usado para pessoas, descreve um caráter seguro e estável ou confiabilidade. Como quando Moisés nomeia líderes em Israel. Eles devem ser pessoas de emet, dignas de confiança, que não aceitam subornos nem distorcem a justiça. Dizer que Deus está cheio de emet não significa apenas que Deus diz a verdade ou é a favor da verdade, mas significa que Deus é fiel e digno de confiança. É por isso que Moisés chama Deus de rocha, dizendo que ele é fiel, justo e reto. Ele afirma que pode confiar que Deus é consistente com o seu caráter. E a palavra hebraica para confiança é a forma verbal de emet, que seria re'emin, que pode ser traduzido como acreditar ou ter fé, mas basicamente significa considerar alguém digno de confiança ou confiar. A primeira pessoa na Bíblia que considera Deus digno de confiança é Abraão. Deus promete a Abraão e sua esposa Sara que eles terão uma família enorme e que por meio deles todas as nações experimentarão a sua bênção. Mas Abraão e Sara são bem velhos e nunca puderam ter filhos. No entanto, diante desses desafios, Abraão re'emin em Deus. Ele confia que Deus vai abrir um caminho diante dele. E Deus mostra emet a Abraão e Sara. Em apenas 4 gerações, seus descendentes formam a nação chamada Israel. Deus convida Israel para um relacionamento de confiança e fidelidade. E quando Deus os tira da escravidão no Egito, Israel re'emin em Deus. Eles confiam nele. Mas quando eles chegam à terra que Deus prometeu a Abraão e descobrem que está cheia de grandes cidades protegidas por gigantes, sua confiança no emet de Deus falha. Mas encontramos um israelita que confia em Deus diante dos gigantes. É Davi. E ele grita com o gigante: "Você vem com uma espada e uma lança, mas eu venho em nome do Deus de Israel." Davi sempre confia em Deus. Na verdade, lemos que Davi andava em emet diante de Deus. Então Davi considera Deus fiel e responde com fidelidade. É por isso que Deus promete levantar um descendente fiel de Davi, cujo reino durará para sempre, ou em hebraico, terá emet. Este rei fiel se tornará fonte de confiança e estabilidade para os outros para sempre. Mas depois, quando o reino cai, os israelitas ficam sem um lar e sem um rei. E clamam: "Ó Deus, onde está o teu amor leal que juraste a Davi em teu emet?" Eles estão acusando Deus de abandonar as suas promessas a Abraão e a Davi. Será que Deus é digno de confiança? Afinal de contas, será que ele é fiel? A primeira linha do Novo Testamento é uma resposta a essa pergunta.
Essa é a linhagem de Jesus, o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão. Em outras palavras, por meio de Jesus, Deus cumpre suas promessas. Como Paulo diz, Jesus veio em nome da fidelidade de Deus. Ele é o Rei fiel cujo reino durará para sempre e convida todas as nações a confiarem em Deus. Agora, confiar em alguém é arriscado. É difícil saber se alguém é realmente cheio de emet. Mas a história bíblica retrata um Deus que tem sido sempre fiel e cujas promessas foram cumpridas na história de Jesus. Assim, quando olhamos para os obstáculos enfrentados por nós e por todo o nosso mundo, somos convidados a correr esse mesmo risco e nos unirmos a Abraão, Davi e o povo de Deus, confiando que Ele é cheio de fidelidade